Olá, estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Luciano Rezende Moreira. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um professor e pesquisador. Nosso convidado tem várias graduações. É graduado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, em administração pública pela Universidade Federal Fluminense, em geografia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e em letras pela Universidade Federal Fluminense. Tem mestrado em entomologia e doutorado em fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Atua na cadeia produtiva da agronomia e na definição de áreas estratégicas e também no melhoramento genético de plantas. Atua também na área de divulgação científica. Publicou 17 artigos em revistas científicas e 3 livros. Atualmente, é o secretário adjunto da Regional do Distrito Federal da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e professor do Instituto Federal de Brasília. Muito obrigado, professor Luciano Rezende Moreira, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para que revisitasse a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um professor e pesquisador. Por favor. O professor Isaac Reutemann, um prazer estar aqui. Sou eu quem agradeço o convite feito, né? Pois é até emblemático que hoje eu esteja aqui no quarto onde eu nasci. Estou na casa da minha mãe, estamos ainda de férias. Estou aqui em Belo Horizonte. Então, quando o senhor me pede para fazer uma revisitação, né, à minha infância, nada mais emblemático que eu estar aqui no quarto onde eu nasci e fui criado, na periferia de Belo Horizonte, no bairro Santa Terezinha. Desafortunadamente, hoje, manchetes nos jornais, porque teve aqui uma enchente terrível ontem à noite, né, em algumas regiões aqui do bairro. Mas, professor, eu, na minha infância, aqui em Belo Horizonte, nós sempre estudamos em escolas públicas, né? Deu a minha vida inteira sempre em escola pública. E era muito difícil naquela época, a gente tinha que estudar e trabalhar. E apareceu para mim uma rara oportunidade, conversando com uma amiga na 8ª série, que ela iria prestar uma prova para uma escola agrotécnica. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo, né? Era tudo muito estranho para mim. Meus pais trabalhavam e não tinha muito tempo para investigar essas oportunidades. E foi através dessa amiga, numa conversa assim rápida no recreio, ela me mostrou um panfleto falando que ela ia tentar, ela ia prestar uma prova de seleção para a Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal. Florestal é uma cidade que fica relativamente perto aqui de Belo Horizonte, 64 quilômetros. Mas na época, 64 quilômetros não era tão perto, né? Geograficamente mantém a distância, mas as facilidades hoje são muito maiores, né?
E aí eu me aventurei, fiz a prova e passei, né? E isso mudou minha vida. Então, eu gosto sempre de destacar que o Estado Nacional, o público, é, fez o diferencial na minha vida, né? Não fosse a presença do Estado, essa oportunidade que eu tive, eu não teria, não teria essa oportunidade de hoje ser um professor, né? Um pesquisador, um amigo da ciência, por assim dizer. Então, eu sempre estudei em escolas públicas e sempre fui um afortunado em poder me aproveitar, né, dessas questões. Então, eu fui para a CEDAF em 1991. Ela é vinculada à Universidade Federal de Viçosa e lá oferecia alojamento, oferece até hoje alojamento, refeição, toda assistência estudantil, e fiquei 3 anos lá. Isso mudou minha vida, né? Claro, imagina só um jovem que não tinha perspectiva alguma. Minha perspectiva era fazer o segundo grau e ajudar meu pai. Meu pai tinha uma loja de imóveis, recém inaugurou uma loja de imóveis. Eu ia ser vendedor, trabalhar entregando móveis, essa coisa toda. E aí eu gostei tanto, quis continuar e me esforcei para muito, né? Tive condições para isso, porque não basta só o esforço, né? Hoje eu ouço muita gente falar de mérito, mérito, mérito. Mérito é importante, o mérito pessoal, o esforço pessoal, mas você tem que ter condições. E essas condições me foram dadas pelo Estado, porque eu fazendo o curso técnico agropecuário tinha alojamento, tinha refeição e eu pude estudar. Eu tive condições de estudar. Embora que um curso técnico agropecuária seja mais voltado para disciplinas técnicas. Eu tive poucas disciplinas dessas áreas mais básicas, as chamadas propedêuticas, mas aí eu me esforcei mais, né? Tive condições para isso. E passei lá na quinta chamada, sexta chamada, antigamente tinha isso, né? Mas passei em agronomia e fui com a cara e coragem para a UFV e ali o mundo se abriu para mim, né? A universidade, mais do que a sala de aula, do que a aula com aquele professor catedrático, aquele professor muito renomado, é aquela convivência com pessoas de todas as partes do Brasil. Antes eu convivi com gente de todas as partes de Minas Gerais, aquilo para mim já foi uma experiência incrível, né? Eu imagina só, eu aqui no meu bairro, Santa Terezinha, em Belo Horizonte, convivo só com gente daqui. De repente eu convivo com gente do norte de Minas, com Vale de Jequitinhonha, com outras regiões do Brasil, tinha alunos do Mato Grosso, tinha alunos de São Paulo. Então, isso aí abriu os meus horizontes. Hoje nós temos a internet, ela contribui muito com isso, mas antigamente não tinha. E na UFV isso se ampliou ainda mais, e, e aí foi, né? Eu nunca mais quis. E aí foi um caminho aí que percorremos até hoje, né? Um caminho ao conhecimento, né? Muito bom. Professor Luciano, tem atuado em vários institutos federais. Poderia ressaltar a importância desses institutos no desenvolvimento brasileiro? Pois é, e aí quando eu fui fazer o mestrado, quando eu me formei, graduei, eu tive que trabalhar, né, situação financeira naquele contexto de Brasil, final de 1999, eu trabalhei 2 anos na iniciativa privada numa multinacional chamada Novartis Seeds. Eu trabalhava com experimento de planta, com melhoramento genético de plantas, conduzindo experimentos na região do Mato Grosso. Principalmente na região do Mato Grosso, eu era sediado numa cidade chamada Rondonópolis, mas também fazia um pouco do Mato Grosso do Sul e uma parte do sudoeste goiano, Rio Verde, Jataí, Mineiro, ficava viajando, então foi uma experiência muito grande, mas eu via que não era aquilo que eu queria fazer. Na época era difícil fazer um mestrado, eu consegui, passei na prova no UFV, terminei meu mestrado em 2001, voltei a trabalhar, fui para o Pará, trabalhar com Dendê, controle de manejo integrado de pragas na cultura do Dendê, uma empresa chamada Agropalma. E voltei depois para fazer o doutorado. E aí, nesse período, fui presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos por 2 mandatos, que é a ANPG. Hoje a ANPG está bem projetada, bem articulada, mas na época, assim como a pós-graduação, ela era bem menor, né? Envolvia menos pós-graduandos. Mas mesmo assim, eu fui presidente da ANPG por 2 mandatos.
E aí fui fazer o doutorado, fiz o doutorado. E quando eu termino o doutorado, aliás, nem tinha terminado, eu falei, gente, temos que aproveitar agora essa onda de concurso. Como me parece que está tendo agora uma nova abertura, uma nova onda de concurso agora, né? Está se falando muito. Mas na época não tinha. Eu lembro que eu fiquei minha graduação toda, aquele foi um período do Fernando Henrique Cardoso, não se abriu uma única vaga para a universidade, não havia institutos federais. Então, naquele momento, eu falei: olha, agora é o momento, eu tenho que passar em um concurso. E fui fazendo concurso. O primeiro que eu fiz e passei foi para o Amazonas. E fiquei numa cidade lindíssima, agradabilíssima, chamada Maués, no interior do Amazonas. Né? 18 horas descendo de barco, de Manaus, e 24 horas voltando. Teria ficado por lá, mas a questão familiar pesou. Né? E aí eu passei num outro concurso, foi no Instituto Federal de Alagoas. E aí eu escolhi, tive a oportunidade de escolher. Eu fui para o sertão de Alagoas, uma cidade lindíssima também, chamada Piranhas. Né? Fui da primeira leva de professores. E hoje eu fico assim muito feliz em ver. Eu tenho um amigo meu que entrou comigo, é diretor atual, ele sempre posta coisas lá no Instagram do Instituto Federal de Alagoas, Campos Piranhas, e eu fico assim maravilhado de como aquilo cresceu. Naquela época, os meus amigos, eu não, aí eu vou fazer uma justiça seja feita. Eu sempre fui muito entusiasta com essas ideias, mas boa parte dos meus colegas, não por má fé, mas por ingenuidade mesmo, diziam: ah, isso aqui não vai para frente, que loucura do governo investir aqui. E hoje a gente vê que aquilo ali foi uma contribuiu para uma transformação local. Né? A região hoje tem ali começou em 2010, são, portanto, 13 anos, tem um curso de graduação de agronomia, vários cursos técnicos, e há um dinamismo em torno desse campus imenso, né? Então é isso, a gente... Ah, mas nós fomos para lá, não tinha infraestrutura. Mas primeiro, na minha opinião, vai o profissional, e é o profissional que vai construindo essa infraestrutura, né? Então foi assim, a gente chegou lá, numa escola improvisada, nós conseguimos que a Chesf nos cedesse um local, lá foi um local cedido pela Chesf, né, tem uma grande hidrelétrica, que é a represa de Xingó, e ali a gente foi construindo o laboratório do nosso jeito, né, a sala de aula da nossa forma, e hoje é um campus belíssimo, que fica no alto de um penhasco, vamos dizer assim, o Rio São Francisco passando lá embaixo, é uma coisa assim maravilhosa. Mas também estava longe da minha família. E aí depois eu consegui uma redistribuição para o Rio de Janeiro, né? E fiquei lá por 12 anos, perto de Campos dos Goytacazes, e hoje estou no Instituto Federal de Brasília. A importância dos institutos federais, professor, é o seguinte: às vezes assim as pessoas têm muita dificuldade de entender a missão institucional dos institutos federais, né? E eu digo isso assim em nome dos meus colegas, né? Muita gente batendo cabeça, a gente quer fazer pesquisa e tem gente que acha que tem que ser. Então está um pouco ainda naquele processo de decantação. Mas o grande mérito dos institutos federais é você interiorizar, levar a gente para o interior do país, porque um dos grandes flagelos do nosso país, isso não vai ser resolvido no curto intervalo de tempo, mas precisava ter sido iniciado, né? Nos mais 500 anos aí de inauguração do Brasil, qual que é a grande queixa nossa aqui na academia, na SBPC? São as assimetrias regionais, né? As disparidades regionais. Pós-graduação quase toda concentrada no Sudeste, e quando a gente olha no Sudeste, ela está quase toda concentrada em São Paulo, né? Você olha Espírito Santo, né? Tudo bem, Minas Gerais e Rio de Janeiro com relação ao Brasil, mas sobretudo em São Paulo. Então, os institutos federais é um processo que contribui para essa descentralização, para essa democratização, né? Agora, é claro que, às vezes, a gente tem uma visão muito imediatista, a gente quer resolver todos esses problemas da noite para o dia. A gente sabe que não é assim. Mas quando eu vejo 15 anos de Instituto Federal, é muito pouco tempo, 15 anos. Assim como as universidades no Brasil, 80 anos, 90 anos, é muito pouco tempo. E nesse muito pouco tempo,
eu ouso a dizer que nós fizemos muito mais do que muitos países em outros mundos, em outros países. Nós fizemos muito em pouco tempo, né? Às vezes até mais do que muitos países fizeram aí em 200 anos, 300 anos. Então, os institutos federais são, assim, a minha, né, poderia falar muito mais aqui, mas o tempo não permite, mas o grande mérito é esse, é você levar alguém que formou recursos humanos, né, para, como eu falei aqui, para Maués, e no estado do Amazonas, é, é, Tabatinga, Tefé, Presidente Figueiredo, tantas outras cidades, né? Quando a gente fala de Minas Gerais mesmo, você tem campi no norte de Minas, Araçuaí, Januária, Janaúba, Pirapora, né? Poxa, o Vale do Jequitinhonha, em tantas localidades, Instituto Federal do Norte de Minas, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Instituto Federal do Sul de Minas, Instituto Federal de Minas Gerais, Instituto Federal da Zona da Mata, que é o Instituto Federal do Sudeste de Minas. Né? Então, é uma coisa assim fantástica. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Muito bom, muito bom. E me lembra o sonho de Juscelino Kubitschek, criar Brasília, né? Para interiorizar, conquistar o interior do Brasil, né? E esse papel agora, no segundo round, da responsabilidade dessa rede, né, de institutos federais. Professor Luciano, poderia destacar algumas pesquisas feitas na área da agronomia e no campo da divulgação científica? Bom, professor, atualmente eu estou num campus, né, que é Planaltina, que inclusive tem um dedo de Juscelino, né? Era aquela escola antiga, escola agrotécnica, em que ele pensava assim, em se formar recursos humanos, né, que eram urgentes naquela época da fundação de Brasília. E é um pouco daquilo que eu falei sobre a missão dos institutos federais. Hoje eu sou coordenador do curso de agronomia, nós temos um curso de agronomia no campus, mas nós não temos ainda uma pós-graduação. Então, a gente ouve muito falar, né, que 80%, 90% das pesquisas são realizadas, são ancoradas pelo trabalho de pós-graduação. Acho que isso faz muita falta para a gente desenvolver mais pesquisas nos institutos federais. Em contrapartida, a gente foca muito no ensino, né, na graduação, ali a gente está com algumas parcerias. Hoje eu me atenho mais, nesse trabalho de divulgação científica, à entomologia. Né? E, inclusive, eu tive até uma conversa, né, a minha última conversa com o professor Enio Candotti foi nessa pegada de museus vivos, né? Aproveitar a ideia que ele tinha me dado, e uma conversa muito interessante, ele falou assim, olha, aproveita o teu campus aí tem 1.700 hectares, e faz uma trilha mostrando para os estudantes, para a juventude, para as escolas do ensino fundamental, do ensino básico, né, de uma forma geral, o que um cupinzeiro, uma árvore, né, com os cupins, e coloca a sua coleção entomológica móvel ali, com as suas caixas entomológicas, né, que é a coleção de insetos, e vai mostrando para esses alunos de uma forma mais interativa. E foi isso que eu me propus a fazer, né? E estamos aí tocando isso aí, um trabalho de popularização, para mostrar à população que os insetos, eles são muito importantes, né? Você tem um pequeno percentual de insetos que são nocivos à saúde, inclusive o combate dessa pequena parcela de insetos que são nocivos à saúde, nós vamos controlá-los, não é meramente combater, de uma forma sustentável, né? Existem vários manejos, técnicas, ferramentas
baseadas na prevenção, né? Método mecânico, método físico, método legislativo, comportamental, com uso de feromônios, que não necessariamente exige o uso do controle químico, né? É uma ferramenta, o controle químico, mas deve ser usado de forma muito racional em última instância. Essa é a concepção do manejo integrado de pragas. Mas para você chegar a esse ponto, a gente precisa entender melhor como é a dinâmica dos insetos. Então, um aluno, quando eu mostro para ele, né, algumas principais ordens de insetos, Ortóptera, Hymenoptera, Díptera, Blatódia, e ele vai ver essa diversidade de aparelho bucal, de asas, de pernas, né, as patas dos insetos. Eles veem que a boa parte deles, a maior parte deles, são importantíssimos, né, na decomposição da matéria orgânica, na polinização das plantas, né? Enfim, na produção de mel, produção de seda. Então, os insetos são muito importantes. Isso é a contribuição que eu tento dar no âmbito da divulgação e da popularização da ciência. Muito bom. Atualmente é o secretário adjunto da Regional do Distrito Federal, da SBPC. Poderia assinalar a importância da SBPC no cenário da educação e da ciência e tecnologia e as principais ações em andamento e futuras da Secretaria Regional da SBPC no Distrito Federal? Olha, primeiro eu quero assim deixar registrada a minha enorme admiração pela SBPC. Eu sou associado à SBPC desde a época em que eu era graduando da UFV, isso lá na década de 90. E já participei de pelo menos umas 12 reuniões anuais da SBPC. E aquilo me encantava, né? Uma reunião anual da SBPC para um estudante, porque tem a parte cultural, né? Tem aqueles vários debates, e eu ficava impressionado com aquilo, com a qualidade, o nível do debate acerca de várias temáticas. Discutir meio ambiente, discutir segurança pública, discutir a política habitacional, discutir né, a ciência mais pura, a ciência aplicada. Então, aquilo para mim era um grande assombro. E com o passar do tempo, eu fui me enturmando e fui vendo que eu fui deixando de ser espectador e, com os anos, sendo um pouco protagonista, né? E hoje, para o meu orgulho, né, isso eu tenho assim, um dos maiores orgulhos da minha vida, eu faço parte, sou secretário regional da SBPC, junto com o professor Gilberto Lacerda. Então, no DF. E com relação às nossas ações, ontem mesmo nós fizemos uma reunião com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do DF para ajudar na construção dessa quinta Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. A SBPC é uma entidade, uma instituição, né, de 75 anos de idade. O senhor, melhor do que ninguém, sabe disso, já participou, já foi da diretoria da SBPC. Né, eu acompanho o trabalho do senhor aí há 30 anos, né? Mas, enfim, é isso, é a gente poder dar assim uma contribuição, uma continuidade, ajudar a tantas pessoas como o senhor contribuir com a história da SBPC, né? Uma história que já vai chegando próxima aí do seu centenário, 75 anos, daqui a pouco está fazendo 100 anos. De impulsionar, né? Eu acho que a SBPC, o papel dela é isso, é impulsionar, balançar as estruturas dos poderes no sentido de reivindicar mais e melhores investimentos para a ciência nacional. Numa visão progressista, numa visão nacionalista, no sentido mais amplo, né, de defender os nossos interesses. Porque a gente não vai desenvolver um país plenamente apenas importando tecnologia de fora. Né? Por um bom período a gente achou isso. Né? Vamos aqui fazer o nosso papel. Uma parte da elite brasileira acha que é isso. O Brasil, a sua vocação é uma vocação meramente agrícola, né? De exportar commodities, e que, portanto, a gente pode renunciar ao nosso papel
de ser um grande, uma nação uma nação desenvolvida também na produção do conhecimento, né? E a SPPC nunca se posicionou assim. Ela acha que nós precisamos desenvolver e apostar firmemente no que ela tem de mais rico, né? Que é a sua gente inovativa, criadora, e por isso nós precisamos cada vez mais investir pesadamente, né, na ciência brasileira. Então, a SPPC é muito mais do que isso, né? Mas é um pouco disso também. Muito bom. Acho que temos algo em comum, né, que é essa admiração e um protagonismo dentro da SBPC. E também temos uma outra coisa em comum, né, que mencionou anteriormente, né? O seu pai tinha uma loja de móveis, né? O meu pai também tinha uma loja de móveis, né? E, na realidade, talvez ele pensasse em eu sucedê-lo na loja de móveis, né? E isso fracassou, porque quando ele viajava, eu ficava tomando conta da loja de móveis, né? E quando o possível cliente pechinchava, né? E dizia, argumentava para baixar o preço, eu baixava e baixava e baixava e acabava vendendo por um preço menor do que o meu pai havia adquirido o móvel da fábrica de móveis. Mas, professor Luciano, o nosso movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura incentivar os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, no final dessa nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Coincidentemente, eu vi uma entrevista do Bertrand Russell agora, que eu fiquei até emocionado, né? Ele, no fim da vida dele, uma jornalista, eu acho, pergunta a ele, professor, se o senhor fosse passar uma mensagem aos jovens, o que o senhor diria? E ele diz o seguinte, isso no fim da vida dele mesmo, né? Ele diz o seguinte, olha, o primeiro recado que eu dou é que o ódio não leva a nada, né? Só o amor, ele pode construir algo. Então, ele passa essa primeira mensagem do amor, né? O amor à justiça, à solidariedade, às causas mais nobres. E a gente passa por um momento de tanta apelo, né? À vingança, ao ódio. Então, essa é a primeira coisa. A gente tem que ter amor, amor ao próximo, inclusive amor até aos nossos divergentes, porque muitas vezes aqueles que a gente acha que é nosso inimigo, eles são em razão da ignorância, né? Tem que ter mais paciência. Então, é o amor que vai mover isso aí. E num período que a gente está vivendo de crescimento do discurso do ódio e de uma proliferação de guerras, né? Rússia, Ucrânia, a OTAN, ela crescendo e não haveria motivo nem para existir a OTAN mais, né? Porque o Pacto de Varsóvia foi dissolvido. Enfim, agora essa questão Israel e Gaza, e Irã e Paquistão, então é uma situação, um momento crítico, muito crítico, né? China e Taiwan. Então, é essa a questão do primeiro, é o amor, né? E o segundo, que Bertrand Russell diz, é o seguinte, olha, na dúvida, você pesquisa, né? Principalmente nesse momento de tantas fake news. Então, a dúvida, ela é sábia. Não tenha muita arrogância de dar respostas prontas, muito rápidas. Sempre pergunte, né? Qual é a fonte dessa informação? O que move isso? Então, acho que são duas coisas assim. Então, foram ditas por uma pessoa que viveu um período histórico muito conturbado, uma pessoa da ciência, e que me chamou muita atenção, e eu corroboro com essa visão, né? O amor e a gente não a dúvida pela dúvida apenas, né? Mas você ter
respirar um pouco, investigar de onde é essa fonte, né? De onde que ela vem, qual é o seu propósito, antes de tomar uma posição. Bela mensagem, professor Luciano. Endosso, assino embaixo, né? É o amor vencendo o ódio que nós vamos ter uma civilização em paz, né? Sem essas tragédias e guerras, né? E é muito importante a sua mensagem aos jovens. Eu gostaria, professor Luciano Rezende Moreira, de agradecer imensamente essa bela e importante e interessante conversa, né? Desejo muito sucesso nas suas atividades no Instituto Federal de Brasília e na Regional do Distrito Federal da SBPC. Esse e outros programas do Movimento 2022-2023, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Suprem. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todas que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!